Muito boa noite aos amigos, às amigas que estão acompanhando comigo todos os sábados às 8 horas da noite o último capítulo da vida de Elvis através deste livro de Albert Goldman, As Últimas 24 Horas de Elvis. E hoje eu vou disponibilizar para vocês os capítulos 3 e 4. Se você está acompanhando este projeto desde o início, sabe que a fonte principal de Goldman para o livro, aquele que trouxe as histórias dos muros para dentro da mansão de Graceland, do quarto de Elvis, do dia a dia de Elvis, principalmente nos anos de 1976 e 77, que foram os anos mais tristes da vida de Elvis. E cabe aqui um alerta para você, sempre que puder, fique longe de vícios, porque o fim que ele nos traz é muito triste e dolorido, tanto para aquele que está sofrendo na pele, como para aquelas pessoas que o cercam e o amam. Bem, antes de eu partir para o audiobook com os capítulos 3 e 4, eu quero trazer 3 parágrafos do livro do próprio David Stanley, você acabou aí de ver a capa do livro. Então, logo após os relatos retirados desse livro de David Stanley, passamos diretamente para os capítulos do livro As Últimas 24 Horas de Elvis. Bem, amigos, vamos ao texto inicial. Estávamos em casa uma noite, com todos acomodados na cama, quando ouvi um baque alto no corredor. Andy sentou-se na cama ao meu lado. O que foi isso? Ela disse, alarmada e um pouco assustada com o barulho. Espere aqui, eu disse, colocando minhas calças. Não respondia à pergunta dela, mas tinha uma boa ideia do que tínhamos ouvido. Red, que estava na casa naquela noite, também ouviu o som e veio correndo pelo corredor na direção oposta. Chegamos a Elvis mais ou menos ao mesmo tempo. Ele estava caído no corredor, incoerente e sem resposta. Então, juntos, nós o arrastamos, meio que o carregamos para o seu quarto. Ligamos para o Dr. Nick, que surgiu prontamente no quarto de Elvis com sua onipresente maleta preta na mão. Red e eu deixamos o Dr. Nick fazer o seu trabalho e tanto o Red quanto eu não dissemos uma só palavra enquanto caminhávamos pelo corredor que levava de volta aos nossos quartos. Nós dois sabíamos que algo tinha que mudar, mas ninguém sabia como começar essa mudança. Eu me arrastei de volta para a cama, junto à minha esposa, que estava acordada e esperando meu retorno. Ele está bem? Ela perguntou, realmente preocupada com o que tinha visto. O homem que sempre foi tão cheio de vida não conseguia reunir entusiasmo para muita coisa. Eu ainda tinha vislumbres do homem que eu tinha crescido adorando, mas estes eram menos e mais distantes entre si e sua felicidade parecia ter desaparecido. Antes, entusiasmado com tudo o que fazia, agora não era incomum para ele retribuir a saudação de bom dia a Elvis com um cínico, o que há de tão bom nisso? Este não era o homem que eu amava como meu irmão mais velho. E eu não gostava do cara que ele estava se tornando. Isso me deixou mais triste do que tudo. Eu sentia a falta do homem que ele costumava ser. E me perguntava o que fazer com o homem que ele era agora. Elvis não estava se preocupando em ficar em forma para sua próxima turnê. E as críticas sobre seu último tour
foram desanimadoras. Elvis havia brigado com o Coronel Parker por causa de suas apresentações medíocres. E ficar sentado em casa em Palm Springs parecia exacerbar a ansiedade e a tensão que estavam crescendo em nosso acampamento. Para mim, essa ansiedade muitas vezes explodia em raiva. Meu temperamento, já quente, era um barril de pólvora com um fusível que agora podia ser inflamado pela menor faísca. Isso levou a muitas escaramuças com alguns dos outros caras, mas, principalmente, foram trocas acaloradas que dissiparam rapidamente. 2 dias depois, foi a minha vez de estar em serviço quando Elvis ficou chapado novamente. Era doloroso observá-lo quando ele se tornava tão completamente incoerente. Quando o homem que eu admirava desde os 4 anos de idade era engolido por um lunático inchado, divagante e paranoico. Frustrado e cansado, comecei a pegar os frascos de pílulas que cobriam a mesa de cabeceira de Elvis. Ele me observou e então, em um único movimento, sacou a arma que mantinha debaixo do travesseiro e a colocou na minha cabeça. "Largue meus malditos remédios agora mesmo", disse ele com firmeza, subitamente ciente de tudo o que estava acontecendo no quarto. "Você vai atirar em mim?" Eu exigi saber, mesmo sentindo meu coração batendo na garganta. "Não", ele respondeu. "Mas se você não os colocar de volta..." Joguei os frascos de volta em uma pilha em sua mesa de cabeceira e saí do quarto. Apesar de todas as coisas das quais fui contratado para proteger Elvis, parecia que a única coisa que eu não conseguia parar era o dano que ele estava causando a si mesmo. Eu deveria impedir todo mundo de matá-lo, mas fui forçado a ficar para trás e vê-lo se matar. Ele tinha um problema sério, mas também era o chefe. E na minha mente de 20 anos, isso significava que ele provavelmente poderia descobrir uma maneira de sair dessa bagunça, independentemente de quão longe ele tivesse chegado. Minha juventude e inexperiência me impediram de entender completamente que Elvis não era capaz de sair desse espiral de morte sozinho. As últimas 24 horas de Elvis. Capítulo 3. The Lifers. Vernon Presley estava cada vez mais alarmado com o atual comportamento de seu filho. Recentemente, ele convocou seus enteados e disse o quanto estava preocupado com a ideia de Elvis passar tanto tempo em seu quarto sozinho. "Não o deixem sozinho", alertou. "Apareçam lá, façam-se visto." Os temores de Vernon estavam fundados em uma tentativa de suicídio anterior de Elvis. Isso foi em 1967, na véspera de seu casamento com Priscilla Beaulieu, com quem ele vivia há anos. Elvis desprezava o matrimônio, o que poderia interferir com seu estilo de vida devasso e selá-lo com as responsabilidades de um marido e pai. Papéis que estavam totalmente fora de seu caráter. Ele procurou por todos os meios possíveis atrasar o temido evento, mas o Coronel Parker acabou por avisá-lo que ele estava arriscando sua carreira, quebrando a promessa feita a Priscilla. Tal falha poderia incitar o seu padrasto, o Coronel Beaulieu, expondo Elvis como um homem que coabitou com uma menina de 16 anos de idade, a quem ele havia atraído para o seu lado por meio de um compromisso que agora ele violava. A vergonha é um sentimento que morde profundamente a alma sensível de Elvis. E o medo de manchar a sua imagem
sempre foi o seu maior bicho-papão. Foi despertando o seu medo e vergonha que o Coronel Parker coagiu Elvis a se tornar o perfeito G.I. Joe. Ele aplicou as mesmas pressões despudoradamente para obrigar Elvis a se casar. Remoendo sob esta coerção, Elvis iniciou uma violenta discussão com Priscila pouco antes do casamento. Temperamentalmente incapaz de enfrentar qualquer um cara a cara sobre uma questão séria e elaborar uma solução, Elvis sempre fez o que sempre fazia quando as coisas não corriam como ele queria. Ele fez birra. Em vez de quebrar alguma coisa, ou arremessar uma faca, ou disparar uma pistola, ele voltou a sua raiva incontrolável para si próprio. Agarrando um frasco de barbitúricos, ele engoliu o conteúdo e logo desmaiou. Ele foi encontrado inconsciente em seu quarto e o alarme foi dado. David Stanley lembra de Vernon atendendo o telefone em sua casa e, em seguida, gritando para sua família: "Meu filho tentou se matar." Arrebanhando todos dentro do carro, Vernon rugiu para Graceland, onde ele correu lá para cima, gritando: "Filho, por favor, não morra, não morra." David viu Elvis deitado na cama, pálido, em coma e fantasmagórico. Um tanque de oxigênio sempre era mantido na casa. Quando os paramédicos chegaram, eles administraram o gás em Elvis e trabalharam incansavelmente para trazê-lo de volta. Eles foram bem-sucedidos, mas a memória daquela cena assombrava Vernon. Os perigos representados pelo vício em drogas múltiplas de Elvis há muito foram reconhecidos pelo círculo íntimo de Presley, e foram tomadas medidas drásticas para se protegerem contra eles. Durante anos, Elvis foi mantido sob vigilância em tempo integral. 4 homens estão atualmente atribuídos a este dever, que é realizado em turnos de 24 horas que ocorrem de 12 em 12 horas, seguido por 2 ou 3 dias de folga. Os guardas são altamente conscientes do fato de que eles têm a vida de Elvis em suas mãos. Daí o nome para si mesmos, os Lifers. Lifers, um eufemismo para condenados à prisão perpétua. Os Lifers compreendem 2 dos 3 meio-irmãos de Elvis, Hickey e David Stanley. O homem responsável pelo seu guarda-roupa, Al Estrada, um segurança mexicano da casa de Elvis, da Monovel Avenue, em Beverly Hills, e o filho do Dr. Nicopoulos, Jim, que abandonou a faculdade. Nem por um momento, durante o seu turno, um Lifer deve abandonar o seu posto. Muitas vezes, os guardiões passam o tempo todo, quando Elvis está dormindo, sentado ao lado dele. Ninguém fora do hospital é tão acompanhado ou mais frequentemente controlado por uma equipe médica do que Elvis Presley. Seu médico o examina quase todos os dias e uma enfermeira está à sua disposição todas as noites. Mesmo a vigilância mais estrita, no entanto, pode impedir um homem de se matar. Estas precauções simplesmente dificultam Elvis de cometer suicídio. Não só ele tem que encontrar uma maneira de armazenar todas as pílulas que ele precisa para fazer o trabalho, como também tem que encontrar uma maneira de escapar dos seus tutores. Nenhum requisito apresenta grande dificuldade, mas
juntos eles tornam improvável que Elvis irá se abater impulsivamente em um ataque momentâneo de depressão. Para morrer, ele terá que agir com deliberação. Capítulo 4. Sustentando o ataque. Depois de tomar as suas drogas, Elvis janta. Seria mais seguro tomar os medicamentos após a refeição, mas a experiência demonstrou que o seu efeito é anulado se forem tomadas com o estômago cheio. Elvis fica extremamente empanturrado após uma refeição, porque ele é um glutão. Apesar de sua comitiva estar sempre tentando dar desculpas para a sua obesidade, culpando-a por sua retenção de líquidos ou doenças misteriosas, o fato é que Elvis tem ficado grosseiramente acima do peso por causa do seu prodigioso consumo de todos os alimentos mais suscetíveis à gordura. Ele não apenas ingere refeições enormes, ele é um glutão inveterado que tem um pequeno refrigerador em um de seus armários repleto com todos os tipos de sorvetes encontrados no mercado. A única diferença entre Elvis hoje e Elvis anos atrás é que agora ele não pode mais esconder o seu problema de peso, como fez no passado, entrando em uma dieta radical antes de todos os filmes ou aparições públicas. Agora ele está na estrada durante o ano todo. Além do mais, ele é tão infeliz e desanimado que ele não possui a força de vontade necessária para privar-se de um dos poucos prazeres restantes. A abordagem de Elvis para comer é idêntica à sua abordagem para qualquer fonte de prazer. Sua atitude é: mostre-me as partes boas. Você nunca o encontrará comendo qualquer coisa que não seja divertida. Assim, nesses dias, sua ceia básica são 3 grandes cheeseburgers e 5 ou 6 bananas splits. A comida é trazida da cozinha, aberta 24 horas por dia, por um dos lifers ou uma das cozinheiras, Mary Jenkins ou Pauline Nicholson. Situados ao longo das coxas grossas de Elvis, em uma bandeja de cama, os pratos ficam frios rapidamente e às vezes têm que ser substituídos. Quando Elvis come, ele está acostumado a falar, muitas vezes com a boca cheia. Este hábito aumenta as chances dele se engasgar com a comida, que é provável em qualquer caso, porque as drogas entorpecem os nervos da garganta que controlam o reflexo de deglutição. Quando eles falham, a comida desce pelo caminho errado. Inúmeras vezes, atendentes de Elvis têm salvo sua vida, puxando de sua garganta pedaços de carne ou pão que estavam sufocando-o. Elvis não pode saborear sua refeição porque as drogas logo começam a fazer efeito. Conforme ele começa a ficar grogue, suas pálpebras se inclinam, sua língua engrossa e sua cabeça pende. O guarda está vigiando Elvis de perto, na esperança de que ele vá tombar para frente, porque quando ele inclina a cabeça para trás, é mais provável que se engasgue. O truque agora é tirar a bandeja de perto dele antes que sua cabeça caia sobre ela. Elvis já chega, adverte o assessor. Murmura Elvis, que mal consegue falar. Finalmente ele cai para frente e o homem agarra o suporte e tira a bandeja fora da cama. Em seguida, ele pega Elvis pelos tornozelos, puxa-o para baixo em uma postura normal para dormir e puxa a colcha sobre ele. Agora, o guarda está livre para descontrair e relaxar na poltrona perto da cama. Voltando sua atenção para o console RCA
de 26 polegadas que fica em uma plataforma baixa, atapetada de vermelho, entre as janelas, na parede da frente para a cama. Um conjunto que nunca é desligado, mas geralmente funciona sem som. Ele aumenta o volume. Elvis está tão drogado que o ruído não o incomoda. Por volta das 8 horas da manhã, ele vai começar a se mexer. Ele está muito chapado para falar, mas ele consegue se mover um pouco. Ele pode escorregar seu pé da cama para o chão, ou puxar a camisa do guarda, ou pegar uma seringa da noite anterior na mesinha de cabeceira e sacudi-la. A primeira tarefa é levá-lo da cama para o banheiro. Seria perigoso permitir que Elvis se levante e caminhe nesta curta distância porque, em sua condição entorpecida, ele poderia facilmente tropeçar e cair. Na verdade, ele está sempre caindo porque a sua coordenação é ruim e sua atenção desfocada. Uma vez ele cortou seu rosto tão feio que teve que ir para o hospital fazer uma cirurgia plástica. O cirurgião também aprimorou a flacidez do tecido facial e removeu as bolsas sob os olhos. Em vez de deixar Elvis ficar de pé, o guarda irá prendê-lo pelos pulsos, içá-lo às costas na forma como um bombeiro faria e arrastá-lo para o banheiro. Uma vez que Elvis se aliviou, ele será rebocado de volta para a cama. Agora é a hora do seu segundo ataque. Outro pequeno envelope amarelo recheado com comprimidos e seringas. Desta vez, o assistente tem que desempenhar um papel mais ativo, porque Elvis está praticamente dormindo. Cada pílula deve ser inserida na boca e levada para baixo com cuidado para que ele não engasgue. Em seguida, ele deve ser virado para que o guarda possa lhe aplicar a injeção no traseiro. Logo Elvis estará inerte. Poucas horas depois, ele começa a se mexer novamente. Desta vez, quando o guarda puxa-o para fora da cama, ele poderá descobrir que Elvis se sujou. A incontinência é uma consequência natural do nocauteamento de todos os sistemas corporais que normalmente controlam os músculos, como o esfíncter anal e a bexiga. Em média, 2 vezes por semana, Elvis tem que ser limpo das fezes ou urina que sujaram o seu pijama, um dever que recai sobre os lifers. Quando o guarda traz Elvis de volta para a sua cama, já devidamente trocada pela camareira, ele irá administrar o terceiro ataque, idêntico aos outros 2. Isso levanta a questão do porquê a medicação não é mais eficaz. Se um homem toma medicamentos suficientes para torná-lo atônito e incontinente, por que não deveriam, ao menos, assegurar-lhe uma boa noite de sono? A resposta está, muito provavelmente, no caráter paradoxal do Demerol, que é o nome comercial para meperidina. Tomado em pequenas doses durante um curto período de tempo, a meperidina atua como a morfina para aliviar a dor. Tomando em doses elevadas durante um longo período, ela produz efeitos radicalmente diferentes, incluindo agitação, insônia, ansiedade e até convulsões. A razão para esta inversão é a acumulação no corpo de uma outra droga, normeperidine, um produto da metabolização da meperidina. Normeperidina é um estimulante. Assim, a ironia do protocolo de drogas de Elvis é que, enquanto coloca a sua vida em perigo, atua tão mal que quase não cumpre a sua finalidade de nocauteá-lo para o cumprimento de uma noite normal de sono.
No entanto, mesmo que Elvis pudesse dormir como um bebê todas as noites de sua vida, ele não estaria satisfeito com os chamados medicamentos, porque o que ele realmente almeja não é descansar, mas fugir. É por isso que toda vez que ele se torna profundamente deprimido, ele recorre ao seu jato particular de 4 turbinas, Ulyssa Marie, e sai para Las Vegas, onde ele tem um médico que pode lhe dar o que almeja. Dr. Alias Gannon é um jovem libanês encantador, cujo consultório fica atrás do Hilton, no qual ele é o médico da casa. Um especialista em celebridades, Dr. Gannon, há muito tempo aplicou-se aos problemas peculiares de seu paciente favorito. Ele projetou uma série de tratamentos especiais para Elvis, incluindo uma cura através do repouso notável. Para criar o cenário perfeito para a cura, Dr. Gannon construiu uma suíte adjacente à sua própria, no segundo andar de sua casa, de estilo espanhol, em um empreendimento exclusivo ao lado dos campos do Las Vegas Country Club. O quarto é densamente coberto por shag. Shag é um tipo de carpete grosso e felpudo, imobiliado com uma cama grande sobre um estrado refletida em espelhos suspensos e na cabeceira. As janelas de frente para o campo de golfe são cobertas por obturadores pretos pesados. O banheiro é equipado com uma grande banheira oval produzida em plástico preto com acessórios em ouro, assim como uma jacuzzi. Em frente à cama, uma pia em estilo similar. As estantes sob as janelas estão preenchidas com os textos espiritualistas favoritos de Elvis, incluindo a brochura Blue Bound, o almanaque Self Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda. Aconchegante, escuro e silencioso, o quarto reflete os gostos luxuosos do Dr. Gannon, enquanto ecoa o quarto de Elvis em Graceland. David trouxe Elvis a esta casa 5 ou 6 vezes para tentar a cura, mas a última vez que eles vieram, no final de 1976, ele ficou espantado pela forma como abruptamente iniciou e o quanto de tempo levou. No voo para Las Vegas, saindo de Memphis, Elvis estava excepcionalmente alegre, como David recorda. Elvis subiu a bordo, falando, fumando um charuto, gracejando, grande voo para Vegas. Quando o avião pousou em uma instalação privada, 2 Mercedes pretas se aproximaram. Gannon sobe a bordo e vai para o quarto de Elvis. Tivemos que descer Elvis literalmente pelos degraus e colocá-lo na parte de trás do carro. Os 2 carros partem para casa em estilo espanhol, calhada de branco e telhas vermelhas do Dr. Gannon, onde os auxiliares levaram Elvis para o andar de cima e o deixaram na cama. Durante 3 dias inteiros, ele permaneceu inconsciente. David ficou a postos o tempo todo, porém, nenhuma instrução especial lhe foi dada. Ele notou que Elvis respirava lentamente, no entanto, regularmente. Sua cor estava normal, mas sua pele estava fria. Não houve injeção intravenosa, mas Elvis estava provavelmente cateterizado. Dr. Gannon aparecia ocasionalmente para ver o seu paciente. À noite,
Geralmente, ele saía. No terceiro dia, David resolveu perguntar o que estava acontecendo. Ele está morto? Dr. Gannon sorriu e balançou a cabeça. Elvis, explicou ele, apenas precisava de um descanso. Por mais estranho que esta cura possa parecer, na verdade, corresponde praticamente a uma técnica amplamente utilizada na Europa para atravessar os primeiros e mais difíceis dias no tratamento dos viciados em drogas. Hospitalizados, eles são injetados com Omeprazole sodium e nocauteados por vários dias, enquanto o corpo se ajusta de forma indolor à sua nova condição, livre das drogas. No caso de Elvis, quando ele acordou de seu sono prolongado, ele agradeceu a Gannon e partiu para sua própria casa de férias em Palm Springs, onde retornaria imediatamente ao seu habitual consumo imoderado de todas as drogas que poderiam levá-lo para cima e para baixo. Ele também iria recompensar o seu médico. Nos últimos anos, o Dr. Gannon recebeu do rei um Stutz Black Hawk no valor de $42 mil, um Mercedes de $16 mil e um anel de diamante em forma de ferradura no valor de $40 mil. Valores estes vigentes para o ano de 1976, corrigidos pela inflação do período para 2022, o total fica perto de $490 mil. Final dos capítulos 3 e 4.